Oi, pessoal. É uma noite muito agradável. Eu não consigo entender direito como o Coral Graças forma esse som tão agradável. Eu não sei se vocês escutaram, mas é muito agradável aos ouvidos, né? Hoje vamos ler um versículo da Bíblia de Romanos, capítulo 3. Vamos ler Romanos 3, a partir do versículo 10. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Se vocês acharam, eu vou ler. Não, está mandando ler a partir do versículo 9. Eu vou ler a partir do versículo 9, então. Romanos 3, 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Nós lemos até aqui. Na verdade, a Bíblia está escrita em 66 livros. A Bíblia coreana, com uma letra bem preta, né? Tem umas 1.800 páginas escritas em preto. E a maioria das pessoas, dentre tantas palavras da Bíblia, elas pegam um ou outro versículo bom que lhe agrada da Bíblia e fala somente sobre ela. Mas todo o conteúdo da Bíblia, ela não... Então, tem algumas coisas que elas... Quando você lê a Bíblia pela primeira vez... A primeira vez que você lê a história sobre a Bíblia, Jesus curou os leprosos, ele ressuscitou Lázaro morto. Ai, nossa, que milagre, que incrível, né? Então começa assim quando a gente lê a Bíblia. Mas a Bíblia em si, para conduzir o nosso coração para diante de Deus, ela está criando cada caminho para a gente poder seguir ao coração de Deus, né? Então, tem alguma parte da Bíblia que pode se tornar o braço, alguma parte pode se tornar na perna, alguma parte pode se tornar em outra parte, né? Assim, então, se a gente não compreender exatamente essa parte, então a gente vai ter uma vida espiritual errada. É muito fácil a gente ter uma vida espiritual errada. Por isso, eu comecei a ler a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, sem fazer nada. Por uma semana, você consegue ler os 66 livros da Bíblia. Se você ler em uma semana, você pode ler toda a Bíblia se não fizer nada. E assim eu li dessa forma 10 vezes, não de uma vez, mas assim, pulando, né? Então, lendo a palavra, né, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, alguma parte da Bíblia
Tem palavras que são para a gente chegar na fé. Tem algumas partes da palavra são palavras para a gente poder ganhar a fé. Tem algumas partes da palavra que são palavras que são necessárias para eu entrar e viver na fé. Então, as palavras da Bíblia estão separadas exatamente dessa forma. Mas o que é importante? Se a gente calcular por tempo, a gente pode pensar que foi em 1491 a.C. Como a gente pode saber sobre 1491 a.C.? Por causa da história do Egito. E é essa parte que está o Israel, né? Então, então, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo vir para essa terra. Então, por isso que a gente calculou em 1491 a.C. Então, o povo de Israel, antes de sair do Egito, eles depois que saíram da terra do Egito, eles começaram a caminhar para terra prometida de Canaã. Então o Egito é o país que está mais acima assim, da África, do continente da África. Então aquele rio da África vai para o lado norte da África, do Egito. Então o que é diferente desse rio? Tem o rio Huanghe na China. Se a gente disser que está coberto de areia, então, porque as árvores, as coisas, elas apodrecem e vêm junto com a água, então elas acabam se tornando leve. Então a água do rio começa a vir desse continente africano. Então os rios da Coreia são de areia, então é pesado. Então essas areias elas ficam no fundo da água. Mas na África, a areia ela é mais leve, então ela traz a areia junto com a água. E aí ela vem para o Cairo e aí ela acumula areia ali. E aí, como esse rio traz areia e ela se acumula ali, e aí traz areia, né? E tem areia já. Normalmente os outros rios, a areia é muito pesada, então ela afunda no rio. Mas porque essa areia da África é leve, então no final então acaba bloqueando a areia, acaba bloqueando a água. E aí depois começa a formar pequenos riozinhos, né? Então, normalmente o rio ele se junta e forma um grande rio, mas esse rio Nilo ele se divide, né? Então aí é o delta, ele se divide, dividindo esse rio que traz essa areia. E como essa água vem, então é muito bom para plantação. O povo de Israel, enquanto viveram 440 anos no Egito, primeiramente quem entrou no Egito foi José. Depois que José se tornou no governador do Egito, por causa da fome, todos os irmãos de José vieram para o Egito. E a terra mais fértil dessa área delta. Então, como vieram seus irmãos, o José deu a melhor terra, a terra Gósen. Então o povo de Israel, junto com o José e seus irmãos, viveram ali por 430 anos. Viveram 430 anos ali. Depois, quando saíram do Egito, eles começaram a sair da terra de Gósen e foram para onde? Passaram o Mar Vermelho. E eles chegaram ali no monte, eles estavam seguindo pelo Monte Sinai. E eles estavam seguindo pela terra de Canaã. E quem conduzia era a coluna de nuvem e a coluna de fogo. E assim, eles estavam ali embaixo do Monte Sinai. Um dia Deus chamou Moisés. E aí ele chamou Moisés para cima no Monte Sinai e Moisés subiu ali. E aí Deus falou para o povo de Israel:
né? Se vocês fizerem tudo que eu disser e forem obedientes, entrando abençoado, saindo abençoado, então os seus pratos de pães serão abençoados. Então não é. E aí os filhotes dos seus gados serão abençoados, seus descendentes serão abençoados, então tudo será abençoado. Então bênção, 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 bênção e bênção. Antigamente, quando eu estava na igreja, como é que eu vou traduzir isso? Então, em coreano é bênção. Então, pogol é quando ferve, né? Então, eles falavam, se você fizer pogol, vai ferver bênção na sua vida, né? Então, mas se você conseguir cumprir os mandamentos, é bênção. Se você não conseguir cumprir, é maldição. Entrando maldição, saindo maldição, o seu prato de pão é maldito. Então, os seus descendentes serão malditos. Então, tudo vai ser maldição, maldição, maldição. E depois, então se você ficar falando maldição, maldição, aí foi maldição, maldição, maldição. Então, Deus, ele quer dar ferventes bênçãos, mas ele não quer dar a maldição, né? Mas, quando Deus nos deu os 10 mandamentos, Ele não nos deu esses mandamentos para sermos abençoados. Mas porque as pessoas pensam errado, porque as pessoas não sabem direito. As pessoas pensam que as pessoas receberam essas 2 tábuas dos mandamentos para serem abençoadas. Então, por causa dessas 2 tábuas de mandamento, veio essa grande desgraça para as pessoas, né? Se você lê a Bíblia vagamente, você tem que cumprir bem os mandamentos, e se você cumprir zelosamente os mandamentos, você vai ser abençoado. As pessoas pensam assim, mas de jeito nenhum é assim. Se você cumprir zelosamente o mandamento, vai receber maldição. A Bíblia diz isso. O que quer dizer isso? Se cumprir zelosamente? Porque o mandamento, dentre os 10, você não pode quebrar um sequer. Se você quebrar, maldição. Então, se você cumprir vagamente, então seria bênção, né? Se isso fosse bênção, seria bênção. Mas nesse planeta não existe nenhuma pessoa sequer que cumpra perfeitamente os mandamentos. Por isso, Deus não fez com que as pessoas recebessem bênção cumprindo os mandamentos. Vocês têm que saber disso. Então, quando a gente vê cuidadosamente Romanos capítulo 3, a Bíblia está falando exatamente sobre isso. As pessoas dizendo, bênção, vou receber bênção, gostam disso e aí ficam só presas nisso. Mas elas não viram cuidadosamente os mandamentos. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreveu para os romanos o quê? Não há justo nenhum sequer. O apóstolo Paulo falou assim. Essa palavra quer dizer o quê? Que não existe nenhuma pessoa sequer que possa cumprir o mandamento exatamente. É a mesma coisa. Então, a pessoa que quebrou o mandamento, se ela, a partir de agora, começar a cumprir bem o mandamento, então ela vai ser abençoada? Não, não é assim. Então, tem um assassino. Ele continuamente só fez bondade. Então, o homicídio que ele cometeu vai desaparecer? Não, ele fez bondade, mas o pecado do assassinato que ele cometeu ainda permanece. Uma pessoa que roubou, então esse pecado do roubo vai desaparecer? Não. Então, mas ele pode fazer boas obras, mas o pecado de ter roubado ainda permanece. Matando, roubando, mentindo, qualquer pecado que seja. Uma pessoa que ela cometeu pecado uma vez sequer, por mais que ela cumpra muito bem os mandamentos, esses pecados não podem nos lavar e não podem nos santificar. Esses mandamentos. Então, por isso que está escrito que maldito aqueles que estão debaixo da obra da lei. Então, se eu falar uma coisa mais interessante,
Deus deu essas 2 tábuas de pedra para Moisés. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Então, mesmo você cumprindo todas essas coisas, mas se você tiver um coração de cobiça pelo objeto de outra pessoa, isso faz parte de um dos 10 mandamentos. Então você vai receber maldição. Você cumpriu tudo, mas você só falou uma mentirinha. Mas você vai receber maldição por causa dessa mentirinha, porque é como descumprir tudo. Então, se você estiver debaixo da obra da lei, você somente pode receber maldição. Essa palavra da Bíblia que nós lemos hoje, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, segundo, quando a gente vê no livro de Efésios capítulo 2, versículo 1, está escrito o quê? Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. 2. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, naquele tempo, está escrito, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Tem o quê? Um espírito que atua aonde? Nos filhos da desobediência. Então, pessoal, vocês têm que saber desse fato. Todos vocês são como descendentes de Adão, vocês viveram segundo o curso do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui está mostrando exatamente a nossa imagem. Então, isso quer dizer o quê? Na sua vida, aqueles tipos de pensamento, ira, os seus pensamentos, não é você que está dando esse pensamento, mas é o príncipe da potestade do ar, um espírito mau que está arrastando o seu pensamento, fazer você cometer pecado, para você seguir esse caminho tortuoso. Está escrito assim, não está em Efésios capítulo 2? Está um pouco complicado, né? Mas vamos continuar falando. Dentre vocês, por acaso, eu não queria brigar, mas eu acabei brigando. Já aconteceu isso com alguém de vocês? Uma mulher, ela estava tomando café da manhã e ela brigou com o marido durante o café. Aí no começo eles estavam conversando e de repente se tornou uma grande briga. E aí eles começaram a jogar a colher e começaram a brigar. E o marido olhou para o relógio e era hora de ir trabalhar. E aí ele pegou a mala correndo e fugiu, né? Depois a gente continuou e saiu. E a mulher sozinha ficou reclamando e murmurando em casa. E ela ficou muito brava. E o marido saiu. E ela não conseguia aguentar aquela raiva. Ela não conseguiu resolver aquela raiva. E aí depois... Mas o cobertor estava bagunçado, a mesa estava ali mal feita. Depois do café, ela arrumou o cobertor, ela lavou a louça, tirou a mesa, arrumou tudo. As mulheres lavarem louça, eu acho que é uma coisa muito boa para elas.
falou que enquanto elas lavam a louça, elas pensam bastante. E ela lavando a louça, ela começou a pensar: ai, eu devia ter aguentado. Ai, o meu marido estava indo trabalhar. Se trabalhar assim com esse coração o dia inteiro vai ficar chateado. Ai, por que eu sou tão malvada assim? Ai, eu sou muito malvada. E aí quando ela parou para pensar, o marido fica trabalhando, morrendo naquele trabalho e depois dá todo o salário para ela. E ele, olhando para ele só trabalha, ele só vive pela esposa e pelos filhos. Ele nem gasta dinheiro para ele, fica gastando pelos filhos. Ai, o meu marido é tão bonzinho. Ai, por que eu fui tão maldosa com ele? Pessoal, as mulheres, parece que elas falam muito bem, mas é que elas não falam isso para o marido. Mas diz que a maioria das mulheres, elas se sentem assim mal, né, por tratar assim o marido. Ai, quando ela parou para pensar: ai, eu tratei ele muito mal. Ai, por que eu fui assim? Ai, eu não sou assim. Por que eu fiquei tão brava com ele? Ai. E aí ela ficou assim, sentindo muita desculpa no coração, né? E ela pensou o dia inteiro: ai, eu podia ter cuidado, né, no falar. Ai, mas por que eu briguei, gritei com ele? Ai, por que eu sou tão má assim? E aí ela se arrependeu. Ela estava assim, sentindo muita desculpa perante seu marido. Ai, meu marido, quando voltar à noite, eu vou pedir desculpa para ele. Ela estava com esse coração. Mas mais do que falar simplesmente desculpa, ai, eu tenho que fazer algo por ele. Ai, o que será que eu faço? Ai, meu marido gosta de tal comida. Ai, é uma comida tão cara. Ela pegou o cesto e foi para o supermercado e gastou um monte de dinheiro para comprar aquilo que o marido gostava. Aí preparou a comida que o marido gosta. Ai, querido, hoje eu estava louca. Ai, você é um marido tão precioso. Ai, desculpa. E ela queria pedir toda essa desculpa. E ela estava decorando isso dentro do coração e preparando a comida. E aí aquelas panelas estavam fervendo e conversando com o marido, pedindo: se eu pedir desculpa ele vai ficar feliz. Ai, se ele ficar bravo, ai, desculpa, querido. Ela estava esperando só ele voltar. Aí, graças a Deus, já chegou a hora do marido, até que enfim, né, ele chegar. E aí ele tocou a campainha, pi. Mas naquele momento, de repente, ai, esse desgraçado. Ela falou que sentiu isso. Ela ficou assustada. O dia inteiro ela sentiu assim essa culpa no coração. E quando escutou a campainha, desgraçado, ela falou que sentiu esse coração. Sabe o que é interessante? Ela veio na igreja e falou isso, aí as mulheres falaram: ai, todo mundo é igual. Todas as mulheres falaram que eu também sou assim. De onde vem esse coração? Espírito mau. É o espírito mau. Quando a gente vê em João capítulo 13, versículo 2, está escrito que: tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, no coração de Simão, filho de Simão, o Judas. Está escrito: o diabo pôs no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então o diabo colocou um coração dentro de Judas para vender Jesus Cristo. O espírito mau não é que ele tem os dentes aqui da frente comprido, com os chifres, derramando sangue pela boca, vende Jesus. Não é isso que é o diabo. Ele colocou somente um coração de vender a Jesus Cristo dentro daquele homem. E surgiu de repente o coração em Judas: eu quero vender Jesus. Não, isso não é pensamento de Judas. É um pensamento que o diabo colocou em Judas.
Eu dou palestra de educação emocional, por isso eu sou famoso, né? Por isso, e também porque eu escrevo livros, eu vendo bem esses livros, eu ganhei dinheiro, né? Por causa desses livros. Desculpa falar isso, né? Então, mas eu disse para minha esposa, mesmo que eu morra, você não se preocupe, tá? Porque depois que eu morrer, o meu livro vai ficar muito mais famoso. Você vai poder viver o resto da sua vida sem falta de dinheiro, tá? Às vezes eu falo para minha esposa, não se preocupa, tá? Mesmo que eu morra. É claro que eu não sei se eu que vou morrer primeiro ou minha esposa. Mas qualquer pessoa que veja, quem vai primeiro é o marido, né? Por quê? Porque o marido é aquele homem espiritual que está ansiando pelo céu mais do que a mulher. Então, tem uma mulher que fica jogando videogame. Eu encontrei uma jovem universitária. Sem parar, ela jogou por 37 horas videogame. Por 37 horas você não foi no banheiro, nem comeu e nem dormiu? Você tem que fazer uma vez para saber como é que é. Quem nunca fez isso não sabe. Por 6 meses essa estudante não foi para a escola. Pai, eu vou para a escola, tchau. E depois ela corria para a lan house. Por 6 meses ela não foi para a faculdade, por isso parecia que ela não ia conseguir se formar, né? Todo dia ela decidia, agora eu vou parar de jogar, eu tenho que ir para a universidade, eu tenho que ir para a universidade. Mas um dia ela pegou o ônibus para ir para a universidade. Mas ela não conseguiu passar 2 pontos de ônibus, desceu do ônibus e foi para a lan house. Eu tenho que parar de jogar, eu tenho que viver uma vida correta. Esse era o coração da menina. Mas no coração dela tinha uma força maior que a arrastava para a lan house. Esse coração surgia a partir de onde? O espírito mal arrasta o nosso coração. Então esses pensamentos que surgem dentro de vocês é porque vocês vivem sem pensar. Mas se vocês puderem visualizar cuidadosamente seu coração, vai separar em 2 tipos de pensamentos. Tem um pensamento que é por mim e tem um outro pensamento. Eu não quero jogar, eu não quero me drogar, eu não quero fazer jogo de aposta, eu não quero beber. Mas tem uma outra força que me arrasta. E essa força é maior, é mais forte do que o meu pensamento e me arrasta. E muitas pessoas não sabem o que é essa força que está me arrastando. As pessoas não sabem que é o espírito mal que está me arrastando a isso. Lendo a Bíblia, antes de eu receber o perdão do pecado, eu fazia muitas maldades, eu mentia bastante. Naquele tempo, o que eu fiz? Eu pensava que era eu quem estava fazendo, mas o espírito mal, o Judas Iscariotes, não foi ele que vendeu a Jesus Cristo, mas foi o espírito mal que arrastou ele para vender a Jesus Cristo. Uma vez, na prisão de Cheongju, por 10 anos na prisão, eu ensinei aos prisioneiros, né? E eu encontrei uma senhora na prisão de Cheongju, e essa senhora, ela matou o seu marido e o seu bebê recém-nascido. Essa senhora foi antes dela acabar de cumprir a pena. Eu liguei para o presídio de Cheongju e eu pedi para me encontrar com essa senhora, eu me encontrei com ela. No começo, ela brigava se ela brigasse com o marido e quisesse esfaquear ele, tá, eu compreenderia isso. Mas imagina, ela matar seu bebê recém-nascido, eu não entendo. E eu tava com ela dentro do quarto sozinha, eu fiquei assim, numa sala sozinha, eu fiquei com medo, né? Claro que ela não tinha faca nenhuma. Mas eu conversei por 2 horas com aquela senhora. Mas ela chorou. E ela me contou como ela matou, ela esfaqueou o marido e o seu amado bebê.
Ela falou. Ela se casou e depois do casamento, ela nasceu um filho. Ela nasceu um bebê e ela trouxe do hospital. O marido ficou feliz, ela também ficou feliz. Aí no dia seguinte, de manhã, o marido saiu para trabalhar e ela ficou sozinha em casa, né? Porque ela ainda estava fraca, ela estava arrumando a casa, lavando a louça, e ela pegou ela colocou água numa bacia para dar banho na sua filha. E ela pegou a sua filha, deu um banho e embrulhou ela com uma toalha e colocou sobre a cama. E ela via, nossa, como a minha filha é linda. E ela achar a filha linda, não é o espírito, não era ela que pensava assim, mas foi o espírito mal que colocou esse coração dentro dela, de ela não aguentar a tamanha beleza da filha, né? Aí ela ficava esfregando bochecha com bochecha, abraçava, beijava, mas de repente entrou um pensamento: e se alguém esfaquear minha filha? Quem é que vai esfaquear o seu bebê recém-nascido? Quem vai fazer isso? Não, ninguém vai fazer isso. Mas de repente entrou esse pensamento. Não era uma verdade, mas ela começou a ficar com medo, porque a filha dela estava em jogo. O espírito mal começou a trabalhar dessa forma. E ela ficou com medo. E aí ela trancou a porta de casa. E ela ligou para o marido: querido, eu tô com medo. Medo do quê? Essa casa é nossa casa. É porque você agora acabou de ter o bebê e você tá fraca. E aí à noite veio o marido para casa, né? E ela falou: ai, querida, não precisa ficar com medo. Por que você tá com medo? Aqui é a nossa casa. O marido não conseguia entender o tamanho temor que ela sentia no coração. Ai, querido, você tem que ir trabalhar mesmo. Você não pode ficar em casa hoje. Tá, mas não tem motivo de eu ficar. Por que você está com medo? O marido não conseguia compreender esse medo dela, né? Porque não dá para enxergar, não dá para saber. Isso aqui é um tamanho, isso aqui é medo, isso aqui também é medo, isso aqui também é medo. E no final, o marido depois foi embora para o trabalho e ela ficou sozinha. Ela começou a ficar cada vez mais insegura. Parecia que alguém ia vir, ela não conseguia dormir, não conseguia nem tirar um cochilo. Parecia que alguém ia bater na porta. Ela começou a ficar insegura. E assim passou 2, 3, 4, 5 dias. Cada vez mais ela está ficando insegura. Aí depois de um mês, parecia que ela ia morrer. Ela sentia que ia morrer. Ai, assim eu vou acabar morrendo. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Isso é uma história real. Ela ainda está viva, essa senhora. Ai, eu vou morrer. Se eu morrer... E se eu morrer? O meu marido vai casar com outra mulher. E de repente ela começou a ficar com ódio do marido. Malvado. O quê? Eu vou morrer e ele vai casar com outra? O que ele vai fazer? Ele vai criar como a filha sem mulher? Aí depois ela pensou o quê? Essa mulher vai perturbar a minha filha. Dentro do coração dessa mulher tinha uma coisa que estava arrastando e ela simplesmente estava indo. Ela olhava para a criança e chorava. Minha filha linda, linda. Se a mamãe morrer, como é que você vai viver sozinha? Uma mulher malvada vai vir, como é que você vai sobreviver a ela? Ela nem morreu, o marido nem está com outra mulher, nem a outra mulher está perturbando a bebê. Mas Satanás estava arrastando o pensamento dela. Muitas pessoas, assim como esse espírito mau, fica conduzido por um caminho tortuoso e nem sabe que está sendo arrastado. E um dia, essa mulher falou para o bebê:
Ai, você ficar debaixo de uma mulher malvada vai ser muito sofrimento para você. Ela nem morreu, o marido nem tem outra mulher e nem tem outra mulher para perturbar a filha. E ela começou a chorar. O marido não conseguia entender. Viveu na mesma casa. Aí um dia ela falou o quê? A minha filha linda, no inverno de frio à noite, eles vão ficar dentro de casa sorrindo, comendo, e a minha filha vai ficar do lado de fora chorando. E ela sofreu por causa disso. E depois, o que surgiu no coração? Melhor do que viver assim? Melhor você morrer. Melhor você morrer. Bebê, perdoa a mamãe. A mãe te ama demais, mas eu não consigo enxergar você sofrendo por causa daquela mulher, sendo odiada por causa daquela mulher. Eu não consigo aguentar isso. Por isso, antes da mãe morrer, eu vou te matar primeiro. Primeiro eu vou te matar e depois eu vou me matar. Desde então, ela começou a planejar matar sua filha. Mas de repente, eu tenho que matar aquele homem também. O quê? Porque eu morri, ele vai trazer uma outra mulher para perturbar minha filha? Vou matar esse homem também. E um dia esse homem foi trabalhar. Isso é verídico. Ele estava voltando do trabalho, ela estava com uma faca atrás da porta esperando por ele, tremendo. E o marido abriu a porta cheio de comida que ele tinha comprado para a esposa. E quando ele entrou falando, querida, ela matou o marido, matou a bebê e ela também queria se matar. E ela foi para a prisão. E ela viveu na prisão. E antes de sair, eu me encontrei com ela. Parecia que ela tinha pensado, mas foi o espírito mau que fez ela enxergar a filha linda, muito amorosa, e começou a seguir para esses pensamentos malvados. Em Efésios capítulo 2 está escrito que nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E isso é o espírito mau. Esse espírito mau, quando nos arrasta, não é que ele simplesmente arrasta, mostrando. Não, ele começa a dar alguns tipos de corações para nos levar. Por isso, muitas pessoas, mesmo não querendo fazer, eu não posso me drogar, mas não consegue parar de se drogar. Agora eu tenho que parar de jogar, eu tenho que parar de beber. Por quê? Porque o espírito mau está nos levando para a corrupção. Esse espírito mau, ele não só nos leva para uma vida corrupta, mas na nossa vida espiritual também. Ele nos conduz, ele nos arrasta para o lado oposto da vida espiritual. Isso é muito triste. Na Coreia, a nossa missão Boa Notícia agora está sendo estabelecida como uma igreja onde as pessoas nascem de novo, mas algumas recebendo o perdão do pecado, mas tem algumas pessoas, muitas pessoas dizem que a gente é herege porque a gente fala que nasceu de novo. É engraçado, né? É quem não recebeu o perdão do pecado que é herege pelo sangue de Jesus, não é? Sim. Mas quando a gente escuta o que eles falam, nossa, eles falam um monte de asneira. Por quê? Porque o espírito mau é quem está arrastando eles. Eu li sobre João capítulo 8, sobre a mulher surpreendida em adultério.
Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu me encontrei com um jovem de Los Angeles. Ele se drogava, ele carregava uma arma, e a mãe dele ficou muito insegura e trouxe o filho para a Coreia. Com certeza ele não conseguiu se drogar aqui na Coreia. Mas eu pensei, meu Deus, como a gente vai trocar a vida dele? Eu vi na Bíblia. Eu pensei sobre a história da mulher surpreendida no adultério em João capítulo 8. Essa mulher foi surpreendida no ato do adultério. E ela estava sendo arrastada para ser apedrejada. E no caminho ela se encontrou com Jesus Cristo. E aí os fariseus, intérpretes da lei, falaram para Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato do adultério. E na lei de Moisés diz para que tais pessoas sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Uma mulher surpreendida em adultério, o que Jesus Cristo fez? Depois que Jesus Cristo escreveu no chão, ele falou: quem não tiver pecado seja o primeiro que lhe atire a pedra. Ninguém conseguiu atirar pedra nela e foi embora. E aí Jesus falou para essa mulher: nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Mandou ela embora. Lendo a Bíblia, eu me tornei uma vez na mulher surpreendida em adultério. Quando eu adulterei, por que será que eu adulterei? É simples, né? O adultério acontece por quê? Porque quando entra lascívia no meu coração e segura meu coração, eu acabo adulterando. Isso é uma palavra muito simples. Uma pessoa que adultera sabe que não deve adulterar. Ela sabe que se ela for pega vai ser apedrejada. Mas porque a lascívia é muito forte, não posso ser arrastada por essa lascívia. Com certeza, quando eu cometo o pecado, esse pecado está vivo dentro de mim. E também tem um pensamento vivo dentro de mim que não é fala que eu não devo pecar. Então, mas se o pecado vence dentro do meu coração, ele vai me arrastar para o lado do pecado. A mulher surpreendida em adultério, ela sabia que não podia cometer pecado. Ela sabia que se ela fosse pega, ela ia ser apedrejada. Mas como ela cometeu adultério? Porque o coração dentro dela de adulterar era maior e mais forte. Essa mulher, quando adulterou, se a gente pudesse tirar um raio-x do coração dela, se a gente tivesse uma máquina fotográfica do coração, o coração dela devia estar cheio de lascívia. E essa mulher foi pega no ato do adultério. Ela foi pega e estava sendo levada para ser apedrejada. E se a gente pudesse tirar foto do coração dela, essa mulher teria muito medo. Essa mulher estava cheia de desesperança no coração dela. Agora eu vou morrer, agora eu vou morrer apedrejada. No coração dessa mulher, até antes dela se encontrar com Jesus Cristo, se a gente pudesse enxergar o coração dela, ela estava com desesperança, medo. O coração dela devia estar cheio dessas coisas. E os escribas e fariseus falaram: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e Moisés mandou na lei que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Jesus, depois de escrever no chão, ele falou: quem dentre vós estiver sem pecado, lhe atire a pedra. Ninguém podia apedrejá-la. Todo mundo fugiu. Somente sobrando Jesus Cristo e aquela mulher. Jesus Cristo falou para essa mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. E falou para essa mulher ir embora. Eu me tornei nessa mulher mais uma vez. Era uma mulher que somente podia morrer apedrejada. Mas Jesus Cristo me salvou. Outras pessoas querem me apedrejar, mas Jesus Cristo me salvou. Então, no coração dessa mulher, estava cheio de gratidão. Nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Então, Jesus Cristo mandou ela embora, mas essa mulher, ela olhou para trás para ir embora.
E de novo ela virou para Jesus e agradeceu. Obrigada, obrigada. Eu pensei. Uma vez eu fui para os Estados Unidos. E os meus netos. Ai, vovô, eu quero um hambúrguer. Compra hambúrguer. Tá, vou comprar. Pessoal, vocês acham que eu não vou conseguir comprar um hambúrguer para os meus netos? Aí eu escolhi um dia. À noite, não vamos jantar e vamos comer hambúrguer. E aí tinha os filhos tinha os amigos dele, né? Filho do pastor Terry, do pastor Paquamon. O pastor Paquamon tem 4 filhos, o pastor Terry tem 4 filhos. E os meus netos, eu tenho um neto da minha filha e 3 netos do meu filho. Então são 12, e mais os pais. Então 14 pessoas. A gente foi pro McDonald's. Oh, vocês comam tudo que vocês quiserem. Ai, obrigado, vô. Então saiu $170. Por quê? Eram umas 15, 16 pessoas. As crianças ficaram tão felizes. Pessoal, vocês gastarem isso de dinheiro para os seus netos não é nada. Vocês podem gastar até $1.700 pelos seus netos. Eu também comi um hambúrguerzinho e todo mundo comeu. Ô Sonu, você quer comer pizza também? Ai não, eu tô com a barriga tão cheia, avô. O pastor Terry tem filhas e elas são tão bonitas. Vocês querem comer pizza também? Não, eu tô com a barriga muito cheia. Obrigado. Eu falei, eu vou comprar à vontade. Vocês podem comer à vontade. Elas, a gente não aguenta mais. A gente não aguenta, tá muito cheia a nossa barriga. Por alguns momentos que Jesus ficou com aquela mulher surpreendida em adultério, aquele coração que estava cheio de medo, de lascívia, Jesus expulsou tudo isso. E assim como Jesus Cristo expulsou as pombas, ovelhas e bois do templo de Jerusalém, e assim também Jesus Cristo dentro do coração dessa mulher, ele preencheu de gratidão, de alegria. E essa mulher, ela ficou cheia, assim, ela ficou com a barriga tão cheia de gratidão, como se estivesse grávida de 9 meses. E naquele momento, aquele coração que tinha tanta gratidão e felicidade, Satanás queria colocar, lascívia aqui um pouco para você. Não, minha barriga está muito cheia, meu coração está cheio, tão cheio de gratidão que não entra lascívia. Então não tinha lugar para entrar reclamação, lascívia. Dentro do coração dessa mulher surpreendida em adultério, não minta, não roube, não adultere. Não, Jesus não falou isso para ela. Encheu o coração dela de gratidão. Chega. Ai, não aguento mais. Quando essa mulher fez isso, quando Jesus fez isso nessa mulher, tem lugar para entrar lascívia, ódio, coração mau. Por isso, Ele permite que assim possamos viver uma vida clara. Entenderam? Não podemos roubar, não podemos adulterar. Nós temos que ser zelosos. Não é assim. Dentro do coração, porque o coração fica cheio de Jesus Cristo. Agora já não tem mais espaço vazio. A mulher surpreendida em adultério voltando para casa, ela dormiu um dia e tinha gratidão, e depois de um mês tinha gratidão, e comendo tem gratidão, e fazendo comida tem gratidão. Só de se lembrar, cada vez que ela se lembrava, o coração dela ficava cheio de gratidão. Foi feito um coração para que não pudesse entrar um outro coração dentro dela. Por causa disso, o espírito mau, não é só o espírito mau que coloca esses tipos de corações dentro de nós, mas espiritualmente também. Quando a gente não sabe exatamente a Bíblia, ele arrasta o nosso coração para o lado tortuoso, para a gente não ter exata vida espiritual.
É assim que Satanás trabalha na nossa vida. Amém? Amém. Por isso, os irmãos não conseguem ler direito a Bíblia. Por isso, os pastores continuamente lendo a Bíblia, eles vendo através da Bíblia como Satanás nos engana, ele conduz os irmãos para saberem isso também. E eu acredito que assim os irmãos podem ter uma boa vida espiritual. Vocês acreditam nisso? Sim. Nós já descumprimos as leis, não é? Sim. Nós cometemos pecado, não é? Sim. Então, se daqui para frente eu viver de uma forma bondosa, meus pecados vão ser lavados? Não. O pecado não é lavado porque você vive de uma forma bondosa. Então, se você pedir perdão, seu pecado é perdoado? Não. Não. Mas muitas pessoas estão sendo enganadas dessa forma. Ó, se eu der um exemplo. Tem muitas igrejas no domingo na Coreia que falam sobre os 10 mandamentos, não é? Sim ou não? Sim. A nossa igreja, a gente não declara os 10 mandamentos. Por quê? Porque a gente vê como Deus faz. Então, Moisés trouxe as 2 tábuas dos mandamentos e Moisés quebrou, não é? Sim. Porque quando tem mandamento, então é feito pecado. Então a segunda que veio não foi quebrada, mas foi colocada dentro da arca e foi tapado com uma tampa. Então, aquela tampa é o propiciatório, né? Sim. É o propiciatório. E sabe o que é mais interessante? Em cima dessa tampa tem 2 anjos com as suas asas cobrindo. Para quê? Ou seja, não abre. Não abre. Por quê? Porque Deus, Ele não quer se relacionar conosco pela lei. Ele quer se relacionar pela fé. Então, os mandamentos, no dia em que vieram os mandamentos, o que aconteceu? Eles estavam fazendo bezerro de ouro e eles morreram. 3.000 pessoas morreram. Porque continuamente vem maldição por causa do mandamento. Deus não quer ver mais esses mandamentos. Eu quero me relacionar com vocês pelo amor, não pela lei, não pelo mandamento. O que isso quer dizer? Quando as pessoas se relacionam pelo amor, não precisa de lei. Por isso Deus, Ele tapou isso. Então eu leio Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, eu li inúmeras vezes esses livros. Então aquelas 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos, depois que você tapou aquela arca, colocou os mandamentos ali dentro, então nunca mais foi aberto. Então eu procurei em toda a Bíblia depois para ver se ela foi aberta novamente. Nunca mais foi aberta. E depois ainda foi jogado o sangue em cima dela e as asas do anjo estavam sobre ela. Por quê? Porque Deus não quer conviver conosco pelos mandamentos, ou seja, pela lei. Deus não quer se relacionar conosco pela lei. Então, em Jeremias 31 está escrito o quê? Que Deus, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Versículo 33 tem uma palavra muito interessante. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Deus, qual a diferença entre os pecados que estão escritos naquelas tábuas de pedra? Diz que não pode adulterar, não pode roubar, não pode matar. Mas e no meu coração? A tábua de pedra do meu coração. Então, se eu matar, se eu roubar, então eu vou me tornar uma pessoa miserável. Porque esta é a aliança que formarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então, no meu coração, ele vai escrever que eu não devo adulterar. Então, ele vai fazer com que eu não goste de adulterar. Eu não quero adulterar. Então, está escrito ali naquela tábua de pedra que eu não devo adulterar. Então, mas se no meu coração surgir que eu quero adulterar? Então, se está escrito... Se tiver escrito na tábua de pedra que não é para roubar, mas se no meu coração surgir que eu quero roubar, então eu vou correr a roubar. Não é? Então isso é complicado. Então em 1962 eu tinha 19 anos e me encontrei com Jesus Cristo. Naquele tempo eu tinha muita fome e eu roubei bastante. Eu também roubei melão, caqui, comi trigo. E eu sempre pedia perdão para Deus. Um dia de madrugada eu acordei cedo, orando, eu pedi, Deus, por favor, faça com que eu não vá na casa daquela pessoa para roubar. E quando eu vi, eu estava roubando ali de novo. Dia 7 de outubro de 1962, eu descobri que meu pecado foi perdoado. Foi algo incrível, surpreendente. E desde então eu estava lendo a Bíblia, e à noite eu li a Bíblia e eu não ia mais para casa daqueles meus amigos. E meus amigos depois perguntavam para mim, onde você estava? Por que você não veio na nossa casa? Por que eles me perguntavam? Porque eu não estava mais indo. Deus estava conduzindo o meu coração. E eu aceitei esse coração dentro de mim. Eu não posso receber o perdão do pecado cumprindo os mandamentos. Eu sabia disso claramente. Lendo a Bíblia, eu tive certeza que meus pecados foram lavados perfeitamente pelo sangue de Jesus Cristo. Está escrito em centenas, dezenas de lugares dentro da Bíblia que meus pecados se tornaram... eu desfiz os teus pecados como a névoa. Volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Eu já lavei, por isso pode voltar. Por isso que ele pode voltar, porque ele já lavou. Ele não está falando para você lavar. Ele está falando, acredita que eu já lavei. Acredita que eu já lavei. Você somente acredita que eu já lavei. Se Jesus Cristo morreu na cruz e não conseguiu lavar meu pecado, então a cruz de Jesus Cristo é um fracasso, não é? Sim. Então, eu dizer que eu sou pecador, eu só estou dizendo que a cruz de Jesus foi um fracasso. Alguns anos atrás eu fiz uma conferência em Tegu. E um repórter de Tegu, de um jornal de Tegu, veio me procurar. Pastor, eu poderia te entrevistar por um momento? Sim, pode. E aquele repórter me perguntou, pastor, a igreja Boa Notícia, qual a diferença com outras igrejas? Como eu vou poder falar isso em uma só palavra? Tá, mas explica em uma só palavra, pastor. Você frequenta alguma igreja? Não, não frequento, o repórter respondeu. Eu falei, por acaso, você já escutou falar que Jesus Cristo já morreu na cruz pelos nossos pecados? Você sabe que Jesus Cristo morreu na cruz? Sim. Ah, por quê? Por causa do nosso pecado. Nossa, até ele, o repórter, sabe mesmo não frequentando a igreja. Qual é a diferença entre nós e a nossa outra igreja? Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Então, como a gente pode resolver o nosso pecado? Deus passou o nosso pecado para Jesus Cristo e Ele fez com que Jesus Cristo resolvesse todo esse pecado por nós. E na Bíblia está escrito que todos os nossos pecados foram perdoados. Mas na nossa igreja, a gente diz que o sangue de Jesus Cristo já perdoou os nossos pecados, que a gente foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas as outras igrejas dizem que são pecadoras, que ainda não foram remidas e que ainda tem pecado. Esse repórter olhou para mim e falou, pastor, realmente eles dizem que são pecadores? Eu falei para ele, vai lá e você mesmo pergunte. Então eles estão acreditando no quê, pastor? Eu acho que realmente ele foi perguntar para outro pastor.
E ele, no dia seguinte, escreveu uma página inteira do jornal sobre a minha reportagem. Ele escreveu. Em uma palavra, Jesus Cristo morreu pelo meu pecado, então meu pecado foi perdoado. E algumas pessoas dizem: tá, então você teve seu pecado perdoado, então você não peca de novo? Eu falei: é claro que eu cometo pecado de novo. Então você é pecador. Então, mas se for lavado também não sou mais pecador. Uma vez um pastor veio procurar nossa casa. Eu vivia em Padon e no quarto ao lado tinha uma família que morava. E naquela noite a gente quase morreu por causa de um gás, né, que estava vazando. Então era 1h da madrugada, a gente acordou sabendo que estava vazando gás. E aí a gente gritou pro vizinho, quarto vizinho. E aí a gente dormiu um dia na casa daquelas pessoas, né? E a gente quase morreu. Se a minha filha não tivesse chorado, a gente ia ter morrido, porque ela nos acordou. E aquelas pessoas descobriram que eu era um pastor. E aquela família, depois de alguns dias, receberam perdão do pecado e ficaram muito felizes. Nossa, foi um momento muito abençoado. E aí veio o pastor da igreja deles para mim. E eu tinha 30 e poucos anos e ele tinha os seus 55 anos, mais ou menos. Você não tem pecado, você não tem pecado, você não comete pecado, é? Eu perguntei: pastor, você ora para o seu pecado ser perdoado? Claro, eu tenho que pedir perdão pelo meu pecado. Eu vou perguntar mais uma coisa. Então, uma pessoa que está orando para ter seu pecado perdoado, é uma pessoa que recebeu o perdão do pecado ou não? Se você está pedindo perdão pelo seu pecado, está orando por isso, então é uma pessoa que não recebeu o perdão do pecado. Então, se uma pessoa que tem pecado, o Espírito Santo pode habitar nela? Um pecador não pode receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não entra no pecador. Sabe quando o Espírito Santo pode habitar em nós? Não é quando a gente ora na montanha ou a gente vê fogo. Não, é quando a gente recebe o perdão do pecado. A partir desse momento o Espírito Santo pode habitar no nosso coração. Amém. Ele não conseguiu mais responder nada. Sem Espírito Santo, o Senhor consegue interpretar a Bíblia e compreender a Bíblia? Sem compreender a Bíblia, o Senhor pode pregar? Ele não conseguiu responder mais nada. E mesmo assim, ele pensa que a vida espiritual dele é a mais exata, desprezando as outras pessoas. Tá, eu vejo que eu sou pecador, mas se você diz que é justo, tá, deixa eu escutar o que você tem para dizer. Não é assim? Ele nem escutou a gente e chama a gente de herege. Tá, já passou bastante tempo. Muitas pessoas estão sofrendo por causa do pecado, estão angustiadas. O pecado não é lavado por nenhuma obra nossa. Cumprindo o mandamento, fazendo boas obras, orando, confessando. Não é assim que o nosso pecado é perdoado. Em Romanos capítulo 4 está escrito, né, que ao que trabalha o salário não é como dívida. Quando a gente trabalha, isso não é graça, isso é dívida, porque Deus nos deu a salvação pela graça. Não existe nada que nós façamos pelo perdão do nosso pecado. Nós somente acredita 100% na obra que Jesus Cristo fez. Acreditar na obra que Jesus Cristo fez, isso não é nossa obra, isso é fé. As pessoas pensam que se eu me esforçar, eu vou ter fé, se eu ofertar bastante, se eu orar bastante, eu vou ter fé. Não. Pelo pecado, não existe nada que a gente possa fazer pelo pecado, porque senão a gente se torna arrogante. Não existe nada.
Por isso que Jesus Cristo veio no nosso lugar. Para lavar o pecado, não precisamos do nosso esforço. A gente não precisa ajudar a Jesus Cristo, porque isso não é salvação. Se uma pessoa está se afogando na água, não é ela que pode sair sozinha, é alguém que tem que tirá-la dali. Assim também, quando é Jesus Cristo quem faz 100% sozinho, isso é salvação. Se alguém me ajudar a me tirar da água, isso não é salvador, isso é um ajudante, alguém que me ajudou. Então, o que nós temos que fazer pelo pecado? Não existe nada que a gente possa fazer pelo nosso pecado. Porque se a gente fizer alguma coisinha sequer pelo pecado, então a gente não tem nada. Por quê? A gente somente tem que acreditar que Jesus Cristo já fez tudo sozinho pelo nosso pecado. Isso é fé. Amém. Ultimamente, a gente pregando o evangelho, muitos pastores têm se assustado. Eu não sabia disso, pastor. Embora eu seja pastor, porque eu estou sendo continuamente arrastado por Satanás. Satanás fica, se eu me esforçasse, se eu orar bastante, se eu pregasse, eu não posso fazer nada. Somente é 100% Jesus Cristo quem tem que fazer para perdoar meu pecado. Se Jesus Cristo fizer 99% e você 1%, isso é falso. Não existe nada que eu possa fazer pelo meu pecado, porque é Jesus Cristo quem lava perfeitamente o nosso pecado. Tem algumas pessoas que dizem, mas mesmo assim você comete pecado de novo, por isso a gente tem que confessar nossos pecados. Você cometeu pecado de antes disso, de confessar, depois de confessar. Tudo isso Jesus Cristo já resolveu, independente do pecado que seja. Então, independente do que você faça, se você não tiver esse pecado lavado, você é pecador. Por mais que você tenha cometido muitos pecados, se Jesus Cristo lavou seus pecados, então você é justo. Mas se você dizer que é pecador, o Senhor morreu pelos meus pecados, mas mesmo assim meus pecados não foi lavado. O Senhor somente se sacrificou à toa. Você não pode falar assim, entenderam? Sim. Hoje em dia, muitas pessoas são arrastadas pelo espírito mal, mas dizem acreditar em Jesus e cantam louvor. Pelo sacrifício eterno, Jesus Cristo, eu não tenho mais pecado. O Santo Deus mandou o seu Cordeiro, Jesus Cristo, e por ele eu fui perdoado. E depois muito obrigado, vamos orar. Senhor, perdoe o seu pecador. Acabou de cantar, aleluia, que eu sou justo, que eu não tenho mais pecado, e agora? Senhor, perdoe que eu tenho pecado. Que é isso? Isso é tudo teoria. Pessoal, se o ser humano colocar um pouquinho do seu dedo sequer para lavar o seu pecado, isso é teoria. 100% é Jesus Cristo que tem que fazer. Uma coisa importante que eu vou lhes falar: o templo, existe 2 templos, um na terra e um no céu. Aqui na Coreia tem muitos lugares que eles chamam de templo. Isso não é templo, isso é uma igreja, uma sala de culto. Isso é um local de reunião. É um lugar de reunião. E na Bíblia, somente em Jerusalém que é o templo. Entenderam? E tem um templo lá no céu. Depois que Jesus Cristo morreu na cruz e com esse sangue, ele não derramou o seu sangue no altar aqui dessa terra, mas lá do céu. Por quê? Nessa terra tem o tempo, então quando passa, acabou, vira passado. Então você comete pecado, então você tem que lavar de novo esse pecado. Mas no céu, todas as coisas são eternas. Então aquele sangue que foi derramado, ele está eternamente lá no céu. Então ontem, hoje, eternamente os nossos pecados foram perdoados por esse sangue na cruz. Amém.
Então esse sangue não bastaria na terra ser derramado todo dia, porque todo dia a gente comete pecado. Aí as pessoas dizem, então pode cometer pecado à vontade. Aí eu pergunto, tá, e você não comete por acaso? Comete igual, então não vai cometer pecado? Não pode cometer, vai cometer pecado? Então por isso que esse pecado tem que ser perdoado eternamente, porque a gente comete pecado. Então, não adianta, nesse mundo cronológico até hoje foi perdoado e amanhã. Então, eles perguntam, então você não comete mais pecado? Você também comete todo dia igual. Então, se a gente não quiser mais cometer pecado, a gente não vai cometer? Por isso, a gente somente finge que é bonzinho. Mas nós temos que saber que Jesus Cristo já perdoou nossos pecados eternamente. Em Romanos capítulo 3 está escrito que pelos mandamentos a gente jamais pode ter nossos pecados perdoados. Pelos mandamentos a gente somente pode perceber o pecado. É o sangue de Jesus Cristo que perdoa o nosso pecado. O sangue de Jesus Cristo, se não conseguiu lavar os nossos pecados, então é maldição para a gente. Mas o sangue de Jesus Cristo já perdoou todos os nossos pecados, entenderam? Sim. Não tem outro método para ter os pecados perdoados. Já passou bastante tempo, mas daqui para frente eu vou continuar explicando para vocês. Pessoal, que vocês saibam exatamente a Bíblia e tenham exata fé. Que eu acredito assim que toda a sua família terá muita bênção e vocês também. Vamos orar? Santo Deus Pai, nós te agradecemos. Pelo pecado nós tínhamos que receber eterna maldição, mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos salvou pelo seu sangue na cruz. O sangue precioso de Jesus Cristo. Que essa fé possa habitar no coração de todas as pessoas, não pelo nosso esforço e nossas obras, mas que o Senhor permita nós recebermos salvação pela sua graça, que a sua misericórdia possa estar sobre todos nós. E que nós possamos ter uma vida abençoada e graciosa dentro do Teu Evangelho. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.